Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual apresentado por Guilherme Kristen Meller. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. Esta é a segunda e última parte do episódio sobre a ação. Anteriormente, falamos como se forma o direito de ação, sua autonomia, sua evolução histórica e o modo como ele se articula com os pressupostos processuais, as, entre aspas, condições da ação e o mérito da causa. Seguimos, portanto, aprofundando o estudo da ação, agora sob uma perspectiva mais funcional e sistemática. Neste episódio, vamos analisar a classificação das ações, da distinção entre ação, pretensão e demanda, dos elementos identificadores da causa e da cumulação de pretensões. Começando pela classificação das ações. Algumas doutrinas, sobretudo mais antigas, apresentam inúmeras classificações das ações, muitas delas marcadas por concepções civilísticas que não mais se harmonizam com a dogmática processual contemporânea. Se a ação consiste na aspiração a determinado provimento jurisdicional, a classificação relevante deve levar em conta a espécie e a natureza da tutela jurisdicional pretendida, e não categorias construídas a partir do direito material. Nesse sentido, sob a ótica do nosso sistema processual atual, é possível distinguir fundamentalmente duas grandes categorias: as ações de cognição e as ações de execução. A ação de cognição instaura o processo de conhecimento e tem por finalidade a obtenção de uma sentença que declare, constitua ou condene, definindo a regra jurídica concreta aplicada ao caso. Já a ação de execução dá origem ao processo executivo, no qual o Estado atua de forma coercitiva para obter o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação. No âmbito das ações de cognição, identificam-se três espécies tradicionais: a ação condenatória, voltada à imposição de uma prestação; a ação constitutiva, destinada a criar, modificar ou extinguir uma relação jurídica; e a ação declaratória, cujo objetivo é a obtenção de certeza jurídica acerca da existência ou inexistência de uma relação jurídica ou da autenticidade de um documento, por exemplo. Aqui já faço duas observações. A primeira, mais conceitual, é acerca de um embate antigo sobre a dimensão dessa tríade condenatória, constitutiva, declaratória. Inicialmente, esse posicionamento é válido e largamente aceito pela doutrina e pelos tribunais. Todavia, um jurista conhecido como Pontes de Miranda fez uma reclassificação dessa categoria, ampliando-as para 5 modalidades. Além das 3 já citadas, também foram incluídas a ação mandamental, voltada a provimento que ordena uma conduta com estrutura de comando, e a ação executiva lato sensu, na qual a satisfação se dá por atos executivos subrogatórios no processo, dispensando-se a etapa executiva. Esse conjunto traduz o que Pontes concebeu como a teoria quinária da ação, sendo ela relevante quando o foco é a efetividade e o modo de atuação do comando jurisdicional no plano dos fatos, porque evidencia duas zonas que a tríade não descreve bem, justamente os provimentos de ordem, mandamentais, e os provimentos de satisfação direta, executivos lato sensu. Atualmente na doutrina é muito
comum que essa discussão seja apresentada como classificação das decisões/sentenças ou classificação das tutelas, e não como tipos puros de ação. A segunda observação, de ordem prática, é que as ações não possuem nome. Melhor dizendo, não existe, por exemplo, ação de reparação do meu carro que foi danificado por fulano, mas sim um provimento que visa condenar esse fulano por ter danificado o meu carro. O que vale, portanto, é o comando impositivo. Como no caso, tanto faz se quiserem, entre aspas, batizar essa ação como condenatória ou indenizatória por danos materiais. Para finalizar essa primeira e densa parte sobre algo que talvez, se você começou os seus estudos há pouco tempo, nem ouviu falar. Agora, o processo e a ação cautelar. Tecnicamente, o Código de 2015 eliminou o processo cautelar como gênero autônomo, contrariando o que existia no de 1973. Substituindo por um sistema unitário de tutelas provisórias. A cautelar deixou de ser um tipo de processo para se afirmar como uma técnica de tutela jurisdicional, que pode ser requerida incidentalmente ou em caráter antecedente. Por isso, não se fala mais em sentido técnico em ação cautelar autônoma, mas em pedido ou tutela cautelar, inserida em um processo de conhecimento que pode ou não se desenvolver plenamente. Agora, sobre a ação e a pretensão. Como visto na primeira parte deste episódio, embora a ação seja um direito abstrato, o seu exercício pressupõe a invocação de um possível direito material, ao menos em tese oponível ao demandado. Ao propor a ação, o autor não se limita a provocar o Estado. Ele formula, simultaneamente, uma pretensão de direito material contra o réu, buscando a prevalência de seu interesse sobre o interesse oposto. A ação, portanto, revela duas dimensões. De um lado, o direito público subjetivo de exigir a prestação jurisdicional, de outro, a pretensão material que se busca ver reconhecida ou satisfeita. A solução do processo corresponderá, ao final, à solução da pretensão. Ainda que o direito de ação seja abstrato e independente da procedência do pedido, a pretensão material somente será acolhida se comprovada nos autos. Ação e pretensão são realidades distintas, mas inseparáveis. Outro tópico direto é a ação e pretensão nos planos material e processual. Objetivamente, o Código Civil contribuiu decisivamente para o esclarecimento da distinção dos planos material e processual da ação e pretensão ao atribuir à prescrição a função de extinguir a pretensão e não a ação. No plano do direito material, a ação existe enquanto o direito subjetivo subsiste, independentemente de sua dedução em juízo. A ida ao judiciário é circunstancial, não constitutiva da ação material. Já no plano processual, o direito de ação decorre da pretensão à prestação jurisdicional e se dirige exclusivamente contra o Estado. Ele existe mesmo quando inexiste o direito material afirmado. Pode haver, portanto, coincidência entre a ação e pretensão material, mas também situações em que essa coincidência não se verifica. O que jamais se afasta é o dever do Estado de prestar a tutela jurisdicional,
sempre que regularmente provocado. Todos os conteúdos explorados nas duas partes deste episódio desembocam agora em mais um ponto central da teoria do processo: a causa, os seus elementos identificadores, lide, demanda e acumulação de pretensões. Vamos por partes. Se a jurisdição é una, como vimos no episódio específico sobre esse tema, e se a ação consiste no direito de provocar o exercício dessa jurisdição, então o direito de ação é único. Ele não se fragmenta, não se multiplica e não varia de um processo para outro. É justamente aqui que entram duas figuras fundamentais para a compreensão do tema: a lide e a causa. O que varia de um processo para o outro não é a ação, mas o conflito levado ao judiciário. Em outras palavras, o que se modifica não é o direito de ação, mas a lide submetida à apreciação judicial e, no plano processual, a causa que dela resulta. A lide é um fato pré-processual. Ela surge antes do processo e independe da existência de uma relação processual. Trata-se do conflito de interesses existente no plano da realidade, ainda fora do judiciário. Já a causa corresponde à lide tal como ela é deduzida em juízo. É a lide conformada juridicamente dentro do processo, delimitada pelos contornos que lhe são dados pelas partes ao provocar o Estado. E aqui é importante explicitar um ponto de ligação essencial entre a lide, que existe no mundo dos fatos, e a causa, que passa a existir no processo. Há um elemento intermediário decisivo: a demanda. A demanda é o ato processual por meio do qual o titular da pretensão exerce concretamente o direito de ação. É por meio da demanda que a lide pré-processual ingressa em processo e se transforma em causa. É por isso que, em termos técnicos, não se identificam ações, mas causas. A ação permanece una e abstrata. O que se individualiza no processo é a causa, isto é, a lide tal como foi deduzida em juízo por meio da demanda. Temos, portanto, uma concatenação lógica de elementos: a lide no plano pré-processual, o direito de ação como direito de provocar a jurisdição e a causa, que resulta da conformação da lide no processo por meio da demanda. Daí uma observação de caráter eminentemente prático. Quando se comparam processos, especialmente para fins de litispendência ou coisa julgada, o que se analisa não é o direito de ação, que permanece o mesmo, mas a causa levada ao judiciário. Para garantir segurança jurídica e evitar decisões contraditórias, é indispensável identificar corretamente as causas submetidas à apreciação judicial. A doutrina aponta 3 elementos essenciais para essa identificação: as partes, o pedido e a causa de pedir. Embora tradicionalmente esses elementos sejam chamados de elementos da ação, tecnicamente eles não individualizam o direito de ação, mas a causa deduzida em juízo, isto é, a demanda. O pedido pode ser analisado sob 2 aspectos distintos: o pedido imediato, correspondente à modalidade de tutela jurisdicional pretendida, condenação, declaração, execução, entre outras, e o pedido imediato, o qual diz respeito ao bem da vida, que se busca obter por meio do processo. Um mesmo bem jurídico pode ser tutelado por mecanismos processuais distintos. Por isso, a identidade do pedido não se resume ao resultado material pretendido, mas envolve também a forma de tutela jurisdicional requerida. A causa de pedir, por sua vez, não se confunde com a norma jurídica invocada pela parte.
Ela corresponde ao fato jurídico que fundamenta a pretensão deduzida em juízo. Para que duas causas sejam consideradas idênticas, é necessário que haja simultaneamente identificação das partes, do pedido e da causa de pedir, tanto em sua dimensão remota quanto próxima. Essa distinção entre ação e causa produz repercussões práticas relevantes e aqui se revela a importância de compreender corretamente esse arranjo conceitual. A simples coincidência de partes ou de teses jurídicas não é suficiente para caracterizar identidade de causas. Tampouco basta que as demandas estejam de forma genérica, relacionadas ao mesmo vínculo jurídico. Por exemplo, a ação de cobrança e a ação de execução podem ter como pano de fundo a mesma obrigação. Ainda assim, não se trata de causas idênticas, pois há diferenças quanto ao pedido imediato e quanto ao titular jurídico que fundamenta a pretensão. Do mesmo modo, nas relações de trato sucessivo, violações distintas podem gerar causas distintas, ainda que todas estejam vinculadas ao mesmo contrato. O que importa, em cada caso, é a configuração concreta da lide, tal como deduzida no processo. Para encerrar, sobre a acumulação de pretensões. A doutrina costuma referir-se à chamada cumulação de ações. Tecnicamente, porém, essa expressão não é precisa. Se a ação é um direito único, abstrato e indivisível, exercido contra o Estado, não se pode falar propriamente em cumulação de ações em sentido processual. O que se admite é a cumulação de pretensões, ou, mais precisamente, a cumulação de demandas em um mesmo processo. Cada pretensão, isoladamente considerada, seria suficiente para justificar o exercício do direito de ação. O que se faz, na prática, é reunir várias pretensões em um único processo, por razões de economia e racionalidade procedimental. Assim, o acúmulo que ocorre no processo não é de ações, mas de pedidos, sempre respeitados os requisitos legais para a sua admissibilidade. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a Souvenirs of the Castle in Vosges, de Victor Hugo. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.